Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e tenho o prazer de receber aqui hoje meu amigo, cara difícil de trazer, hein? Tô tentando trazer desde a segunda temporada. Foi da Wine, foi da Log, dá aula em 200 lugares e é atualmente Group Product Manager lá da Loft, o Uxley Dias. Uxley, seja muito bem-vindo e obrigado aí por conseguir achar um horário na sua agenda. Ainda bem que eu te mandei aquele convite 4 meses atrás. Né? Exato, eu que agradeço, Mineiro, o convite. Obrigado por não desistir de mim, na verdade. Eu já te falei isso 2 vezes, não desista de mim. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer trocar essa conversa com você aqui. Show de bola. Cara, gente importante é isso aí, não é fácil achar agenda não, mas a gente dá um jeito. Tô de férias, tá? Só pra sua informação. É só assim mesmo. Bom, cara, antes da gente começar aqui, a gente sempre agradece os nossos patrocinadores que ajudam a gente a manter aqui nossa infraestrutura show de bola. O primeiro, como sempre, agradecendo o pessoal da Cafeína Army, que tem o Super Coffee, tá apoiando a gente desde a primeira temporada, quando nem existia projeto ainda, nem vídeo tinha, né? O Super Coffee é o que ajuda a gente a manter um ritmo acelerado, seja de trabalho, de atividade física, de gravação, tá com a gente desde sempre. Eles acabaram de passar por um processo, né, de rebranding, os produtos foram melhorados ainda mais. Então, para quem não conhece, recomendo entrar lá no site. Inclusive, tem um cupomzinho nosso, DG Podcast, né, do Deep Growth, então DG Podcast, que vai dar um descontinho lá para vocês, beleza? Nosso segundo patrocinador é a Swile, para quem quer levar uma melhor qualidade de vida, melhores benefícios para os funcionários. Né? A Swile é o primeiro unicórnio de benefícios flexíveis e é um cartão aceito em todos os estabelecimentos aí do Brasil. Então, para você que quer oferecer benefícios em diferentes categorias para os funcionários, é super simples. Entra lá, conhece melhor os produtos, vai carregar o cartão do funcionário, ele pode usar da forma que ele achar melhor. Beleza? E o nosso terceiro aqui, que é super importante também, que é o próprio GLA, né? A nossa plataforma de educação super acessível, super baratinha, onde a gente tem aulas, tem cursos, tem fórum, tem os extras aqui do nosso podcast. Então, se você quiser acelerar sua carreira ou acelerar o crescimento da sua empresa, te recomendo conhecer o GLA. Tem link de tudo aqui na descrição. Combinado? Vamos agora para o nosso papo. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui, eu tô ansioso, tô com essas perguntas guardadas aqui tem uns 2 anos já. Cara, o principal motivo que eu te chamei aqui acho que assim, além da gente sempre ter boas conversas quando a gente tromba, eu acho que você consegue combinar muito bem 2 mundos que eles até deveriam ser bem mais comuns, mas não é tanto, que é o mundo do design e o mundo do analytics. Né, mundo de análise, dados e tal. Então, para a gente poder entrar com mais detalhe nisso, que é o que eu quero explorar bem, antes de tudo, me explica qual que é o seu papel na Loft, que aí depois a gente entra um pouco nessa mistureba aí. Boa, Mineiro, tem bastante mistério para desvendar aqui. Hoje, na Loft, eu tenho o chapéu, né? Eu costumo dizer que eu visto o chapéu de design. Estou dentro da área de design, ajudo a gerenciar um grupo de design em algumas tribos, né? E aí a gente está fazendo agora, nesse momento, a migração. Estou trocando de chapéu. Então, eu deixo de liderar a disciplina de design e passo a liderar a disciplina de produto. E ainda assim, dentro do contexto de growth. Né? As tribos, que são o agrupamento aí de times dentro de tecnologia que a gente gerencia, são focadas em growth. E falando um pouco, né, então indo agora para produto, mas voltando ao que você começou contando ali de design. Como que foi a junção dessas 2 coisas na sua vida, na sua carreira? Uma vez que o design, por si só, ele acaba muitas vezes tendo um viés mais artístico do que qualquer outra coisa, né? Sim, total. É uma coisa que não é tão... Confesso que lá no começo não foi pensado, foi estrategicamente eu vou fazer isso, mas já havia indícios. Então, assim, eu venho lá do design, né? Eu frequentei a graduação de desenho industrial, que inclusive faz mobiliário mesmo, etc. Só que eu não gostava muito. Então já fui para o lado de tecnologia, já durante a graduação, eu comecei a fazer coisas de tech, inclusive a programar. Não profundamente, mas eu comecei a programar. E na época, e aí já avançando e falando assim, ali quando eu trabalhei na Wine, que é um e-commerce de vinhos, a gente tinha o papel, hoje é muito separadinho, né? O chapéu de design, você tem cada uma das
das atribuições. Naquela época Você não diz era tanto. Dos researchers. Isso. Hoje você vai numa startup aí, numa top, você vai ver, tem o papel do research, tem a pessoa que às vezes é só arquiteto ou estrategista, tem UI, tem a pessoa de content design, de service design, etc, né? Naquela época, não. Você jogava de todas ali, que basicamente a gente fazia arquitetura de informação, né, e fazia código também. Então hoje tem um desenvolvedor front-end só para fazer isso. Então, o designer, quando eu fui designer na Wine, eu era um arquiteto de informação que fazia design e codava. E como a gente trabalhava com e-commerce, você bem sabe aí que e-commerce tem um apelo muito para conversão, para velocidade, e depois você conseguir fazer que você ranqueie bem, etc. Eu comecei a trabalhar com o que a gente chamava de web performance. Mas não é performance de mídia paga. É performance de tempo de carregamento da aplicação ali. E ele foi meu primeiro contato com métrica. É tudo métrica, né? Então, dali em diante, eu comecei a aprofundar em Analytics. Óbvio, a porta de entrada da maioria das pessoas é o Google Analytics. E aí eu fiz a especialização de Google Analytics. Eu fiz Adobe também. Depois eu fiz as certificações para virar implementador dessas soluções. E daí foi um caminho meio que sem volta, assim. Mas a partir do momento que eu senti que eu estava me distanciando da pessoa, do ser humano, do comportamental, que é o que driva tudo que a gente faz hoje, eu voltei. Aí eu voltei um pouco para a consultoria de UX, de estratégia, e aí depois disso veio outras oportunidades. Cara, ótimo. Tem 2 comentários aqui. O primeiro que a gente entrevistou o Rogério lá na primeira temporada. Legal. E... Nossa, tem tempo. Tem isso já. E ele falou muito, assim, de desde sempre se investir muito realmente numa parte de dados, numa estrutura, numa clareza, assim. E eu trabalhei com o Tung também, né? Verdade. Que foi de Tung produto, foi meu né? diretor de produto lá também. Que também, eu acho que é um cara também muito direcionado a isso, né? E aí um ponto que eu acho que eu queria explorar com um pouquinho mais de profundidade é exatamente assim. Você falou assim, quando o negócio começou a distanciar das pessoas, ou seja, começou a ficar numérico demais, vamos botar assim, anonimizado já, as coisas muito no volume, fugiu um pouco da essência. Então, são 2 perguntas em uma só. A primeira é, o que é divergente mesmo e um pouco dos conflitos que sugerem, então a parte mais quantitativa e a parte um pouco mais qualitativa ali. E, na verdade, como que a gente bota os 2 para trabalhar junto? Porque, no fim das contas, dá para ser bem complementar também, né? Dá sim. E até pegando um pouco disso que eu falei sobre distanciar muito, tem um viés não só de estar olhando para números. Tinha um viés de que eu me tornei implementador. Então, era o techniquez da implementação, do código também. Então, tem um pouco disso, até porque o número não chegou a ser um problema. De eu ter um olhar numérico, até porque eu já tinha um background de design. Isso tinha um risco menor. É diferente de uma pessoa que veio, talvez, do marketing ou da engenharia e caiu direto em números e nunca procurou olhar para comportamento, coisas de psicologia, psicanálise, que tem bastante influência nisso. Mas aí, assim, nunca vou saber dizer qual que é a medida do equilíbrio ali, e assim, não sei se tem alguém que sabe dizer isso, mas eu vejo da seguinte maneira, né? Hoje, para você ter uma boa análise, quando você olha para números, seja números de resultado de pesquisa ou um número de um analytics de comportamental ou de coisas transacionais de uma plataforma, você tem que entender qual que é o business, quais são as pessoas que têm interesse no seu business, qual o valor que você entrega para as pessoas que consomem do seu negócio. E a gente tem diferentes modelos de negócio. Então, dali é o ponto de partida. Você vai conseguir fazer perguntas melhores e quando você vê um resultado, talvez nem de uma pergunta tão estruturada, que é um resultado, é uma resposta baseada em dados. Se você souber o contexto, né, que é a parte mais, como eu posso dizer assim, qualitativa da coisa, você vai conseguir interpretar aquilo melhor. E essa dualidade sempre acontece. A gente pode até aprofundar aqui com alguns exemplos que a gente usa no dia a dia, mas essa pergunta vai sempre existir. E aí tem do outro lado pessoas que são de essência, de research, de design, de humanas, pesquisadores, eles querem saber como é que é o lado de dados. E aí, como é que é trabalhar com quant? Né? E quem é de quant quer entender
como é que é o lado de quali e como que isso ajuda você ter uma melhor estrutura de pensamento para você interpretar aquela informação que está na sua frente. Hoje, falando exatamente disso, você vê mais atrito entre essas duas áreas ou mais eu vejo complementariedade, mais sinergia? Eu digo entre as pessoas, não na teoria, eu digo na vida real. Na vida real, eu tô falando muito do meu contexto atual, assim, tá? Eu já ouvi muitos relatos, né, do mercado, de burburinhos até do contrário. Mas tudo na vida é um equilíbrio. Você tem que saber medir ali o que funciona para um contexto e o que funciona para outro. Aí vamos trazer exemplos assim, né? Hoje eu trabalho numa plataforma que é de um ticket altíssimo, né? A Loft compra e vende apartamentos, é de um ticket altíssimo, baixa recorrência ou nenhuma recorrência. Pensa assim, né? Que é assim, o oposto. Isso aí, é o oposto de tudo que a gente procura. Se você for lá com a tese de investimento e falar que você tem 0 de receita recorrente, né? Sim. E que o seu cliente nunca mais vai voltar, provavelmente, você não vai conseguir nada, né? Mas, obviamente, a gente descaracteriza desse cenário. Então, pensando nesse contexto, eu tenho poucos dados ainda do que eu gostaria de ter. É diferente você pegar um iFood da vida, ou você pegar um e-commerce que você tem um volume internacional. E você... De log, provavelmente, né? Que é outro esquema. Exatamente. Extremo oposto, na verdade. Extremo oposto. Muito usuário utilizando a plataforma, dos 3 lados, em alta velocidade, muita transações pequenas, curtas, ticket pequeno acontecendo. Isso é engraçado, porque isso impacta na perspectiva de você montar um time. Eu já entrevistei pessoas de research que queriam se aprofundar na parte quantitativa. Ela já era uma especialista, a pessoa. Ela já tinha desbravado um pouco de tudo e eu tive que ser sincero para ela. Falar, olha, aqui o que a gente tem mais de dados aqui são os nossos modelos de precificação. São muito bons, né? São da Loft. Então, assim, eu não posso te prometer que, por mais que ela veio sobre a referência, poxa, eu vou trabalhar com o UX, que é uma referência que já trabalha com dados, mas eu não vou conseguir te oferecer isso aqui. Né? O nosso volume transacional pela natureza do negócio. E a gente tem que ser transparente nesses casos. Né? E aí, voltando só para complementar a última parte da sua pergunta, hoje, nos nossos times, a gente vê muita sinergia. Os times de research trazem muita informação que fazem as equipes de analytics criarem produtos. Um exemplo, né? A gente, com pesquisa qualitativa, identificamos quais são as informações relevantes que convencem uma pessoa durante o fluxo. Ela tem uma jornada longa no processo de venda, por exemplo. Eu tenho uma série, se você quiser vender seu apartamento hoje, você tem uma série de opções. Algumas digitais, outras não. Só que eu tenho que te convencer. O que faz você acreditar que anunciar na Loft é melhor? Então, a gente tem uma solução que é basicamente um API de Data Science, que a gente chamou carinhosamente de números que convencem, nada criativo, que são quais são as informações que eu preciso mostrar para a pessoa ao longo da jornada que ela avança, que ela vai falar, poxa, a Loft já fez tantas transações, né? O ticket médio é esse, ele me dá a capacidade de enxergar o preço do metro quadrado nessa região e comparar com o meu vizinho que está vendendo um apartamento no meu mesmo prédio. Então, a gente descobriu isso falando com as pessoas no tete-a-tete, na qualitativa, né? E a gente transformou isso em um produto de dados que a gente insere ele no meio da jornada. Então, esse é um exemplo prático de como a gente trabalha esses dois mundos em sinergia. Perfeito. Eu acho que tem uma... Eu costumo falar que, assim, você conversar com 2 pessoas é melhor que não conversar com nenhuma. Conversar com 5 é melhor que 2... E 50 é melhor, né? Sei lá, e 100 mil é melhor e tal. Porque eu acho que as pessoas às vezes esperam, ou eu quero fazer análise que eu tenho certeza absoluta, ou eu não faço nada, né? Então, tem uma coisa que você fala bastante, eu corroboro muito com essa ideia, que é você tem que reduzir incertezas. Para você aumentar o nível, a quantidade de energia que você vai botar naquela iniciativa. Se energia é dinheiro, é tempo de pessoas, ou se você vai comprar um software novo ou codar, é isso. Eu sou muito dessa premissa. Eu acho que eu escutei, né, você comentando sobre isso em algum podcast também. Exato. Eu falo que experimento serve para reduzir incerteza, não para ter certeza. Exato. E, de fato, parece uma frase muito simples, mas ela muda o jogo completamente. Porque, na prática, eu tenho um grau de incerteza muito grande. Eu não vou investir muita energia, né? Eu conversei com 2 pessoas. Minha certeza
minha incerteza diminuiu. Mas diminuiu um pouco. Não tem toda certeza do mundo. Beleza, aí eu invisto um pouquinho mais. Aí daqui a pouco eu fiz uma pesquisa com 50. Opa, reduziu ainda mais. E aí sim eu vou liberando mais energia. Então é bem essa filosofia mesmo. Só que esse mundo, eu acho que ainda é um mundo... assim, você também dá muita aula, acompanha muita empresa, então você... Eu pelo menos vejo, assim, essa é uma mentalidade bem moderna, essa junção dos mundos. Então eu concordo que tem um potencial muito bom, eu mesmo gosto bastante de fazer isso também, mas o que você acha que, botar assim, culturas antigas, que às vezes não se conversam muito, que tem atrito, pode começar a fazer para começar a ter mais conversa e mais sinergia? Sim. Nossa, essa aí é bem complexa, né? Eu posso falar de uma forma assim do que eu acredito, tá? E eu não tenho uma amostra significativa de vezes então que isso deu certo. Vamos só reduzir a incerteza em torno disso. Que assim, hoje, como eu falei um pouco antes, tá tudo muito fragmentado. Não só dentro do guarda-chuva de design, mas produto, BA, analytics, cada pessoa faz uma coisinha. No dia a dia, principalmente quando a gente fala de uma empresa grande, e eu tenho certeza que isso não é a realidade de todo mundo, ou de todo mundo que vai ver isso aqui depois, você começa a ficar muito fragmentado e as pessoas se distanciam do objetivo principal, porque se apega na execução do dia a dia. Isso é extremamente normal, tá? E aí eu vejo como o papel do líder dar esse direcional, puxar de volta, aterrissar, etc. Então, quando a gente tem essa separação das coisas, as pessoas vão se apegando a executar pequenas coisas, vai para o lado do desafio técnico e não tem um fio condutor entre tudo isso. Então, a minha sugestão para fazer que essas coisas funcionem essas pessoas têm que estar no mesmo fórum, no momento de falar qual que é o problema, qual que é o objetivo da companhia, qual o pedaço desse objetivo que compete àquele time, né? E dentro daquele pedacinho de time, quais são as oportunidades que eles têm para atacar. E aí eles vão encontrar assim, eu tenho um problema. Daí todo mundo vai olhar para o mesmo problema. E aí depois você ramifica novamente. Dentro do meu skill, da minha disciplina, eu posso contribuir com isso, para esse problema, mas essas pessoas têm que estar conversando constantemente. Se vai cada um para o lado e se tranca na sua casinha, na sua caixinha ali e tenta resolver o problema da tua maneira, com o que ele conhece, isso acaba ficando limitado e quando eles voltam para se conversar, uma pecinha do Lego não encaixa uma na outra. Boa. E aí tem uma experiência minha que é exatamente sobre isso, de você começa a ter silos, né? E quando você vai tendo esses silos, eles começam a ter uma identidade muito forte também. Então são, sei lá, o silo de vendas, por exemplo. Aí você tem o silo de marketing. Aí os atritos começam com esses silos aí. E eu tive essa experiência tanto em marketing, vendas, mas o principal foi em produto, lá na RD. Porque quando eu fui pro time de produto, até que foi a época que eu trabalhei com o Tung lá. Com Light? Isso, com Light, exatamente. A ideia era exatamente levar uma visão mais de growth, mais experimentação, mais ágil. Não necessariamente ágil que a gente está acostumado com o produto, mas, cara, um jeito meio isso mesmo. Vamos focar no resolver um problema melhor e tal, e crescer aquele produto. E eu comecei a ter alguns embates bem grandes com o time de design. E é exatamente por isso. Os silos, eles vão criando sua própria cultura, eles vão tendo as suas próprias diretrizes e tal. E de eu precisar até comprar umas brigas políticas de vez em quando senão a coisa não andava. Porque, de fato, tava numa dinâmica diferente. Eu acho que até consegui resolver parcialmente esse problema, mas como que, na sua opinião, exatamente por ter o pé nos dois lados, como que a gente convence ou leva uma cultura de growth pro time de design? Nossa, é perfeito porque a gente tem vivido muito isso, assim. E a gente conversa abertamente, eu converso com meus liderados, a gente conversa com pares e tudo mais. A visão tem que ser assim. Durante anos, falando especificamente da disciplina de design vem tentando galgar o seu local na mesa, seu assento na mesa. Você sempre vê o prestador de serviço, né? Ele sempre fala assim, não, design é estratégico, design não é só fazer a telinha. Essa é uma briga que vem acontecendo há bastante tempo, mudou recentemente, mas ainda não está no estado da arte assim, maravilhoso. Quando a gente fala disso,
a gente tem que entender que tudo que nós aprendemos, como designers, pessoas que conversam com o usuário, que prototipa, que entende de usabilidade, de heurísticas, uma série de ferramentas, a gente tem que usar isso com 2 objetivos: entregar valor para o meu cliente final e para o negócio, né? O Martin Kagan ele fala bastante sobre isso. Você quer montar um feature team ou você quer montar um empowered team, né? Um time empoderado que entrega valor e não fica entregando feature a feature. Então a gente tem que puxar isso para a nossa realidade. Tudo que eu aprendi, não adianta, vamos pegar um exemplo, não adianta o Ux, que aprendeu um monte de coisa de analytics lá atrás, entrar num time e qualquer coisa que tenha para fazer, eu vou tentar resolver com o skill de analytics que eu tenho. Não adianta. Tem que olhar qual que é o problema, quais são as capacidades que a gente tem e distribuir aquilo ali. Então, eu acho que tem um pouco dessa questão de a gente olhar muito mais existe um objetivo por trás maior que o chapéu da minha disciplina. Acho que se eu for resumir é isso. Aí beleza. Então, acho que design pode caminhar nesse sentido. E aí, em termos práticos, o que eu vejo muito de conflito é o design, historicamente, ele não foi ensinado a fazer o que é muito comum em produto, que a gente chama de fatiar o problema, né? Então, pega um problemão, por mais que eu penso, algumas ferramentas de visão de produto ajudam a isso. Lá no futuro, eu quero que o Merlin ele seja a ferramenta que vai fazer isso, isso e isso. Você, Gabriel, setou a visão de futuro. Não adianta, inclusive pode mudar no meio do caminho. Que pode mudar no meio do caminho. E aí, se você contratou uma equipe de design, essa equipe de design quer fazer tudo, quer fazer todas as pesquisas, quer prototipar tudo, etc. E aí demorou para botar na frente do cliente, demorou para testar e aí já perdeu. Então, acho que essa questão de fatiar, e não estou dizendo que é um problema só de design, tá? De você fatiar o problema e entregar valor fracionado e, da mesma forma que a gente falou anteriormente, reduzir incerteza, é uma forma de você trazer o design para mais perto. Eu estou fazendo uma coisa, mas eu estou olhando se aquilo mexe o ponteiro de negócio. Vê se faz sentido. Eu não só concordo, como eu acho que ainda tem uma tese do porquê que não acontece isso. Uma vez que vou botar assim, que há tempos o time de design vem buscando o seu lugar ao sol ali, né, e de trazer sua importância real mesmo, eu acho que ela, meio que assim, quando consegue uma atenção e até meio que uma liberdade para fazer as coisas, de fato ela fala assim, porra, agora finalmente eu vou poder fazer o que eu sei fazer, e aí então vou fazer o estado da arte, né? Então, tipo assim, também que como foi difícil conseguir uma atenção, agora que eu consegui, eu também preciso provar o meu valor, na verdade. E nessa de provar o valor, às vezes... Perde a mão. Perde a mão. Provar o valor é diferente de entregar valor. Isso, exato. Porque, cara, eu sentia... E foi uma época que eram muito mixed feelings, assim. Porque parecia que era o melhor momento de design e o pior momento de design. Era o melhor momento no sentido de... Cara, as ideias... Tipo assim, realmente o negócio ganhando projeção, o negócio ganhando força mesmo, liberdade pra fazer... Mas, ao mesmo tempo, assim, de se gastar, cara, um tempo inacreditável pra debater num ícone de não sei o que, honestamente, não era aquilo que ia fazer a menor diferença, entendeu? E isso é bem complexo, né? E é uma coisa que, obviamente, complementando a sua teoria, eu concordo muito com ela, mas olhando em retrospecto, quando a gente pensa assim, pelo menos no Brasil, a disciplina de growth é nova, a disciplina de produto é nova, design não tanto. Tá, então, como é que fala, poxa, como é que você afirma isso, né? Pega a quantidade de cursos de graduação de design que já existe, a quantidade de livros que já existe, a quantidade de profissionais com vários anos de experiência que já existe. Então, assim, se você quiser fazer essa comparação, pensa assim, quantos designers que trabalham nas top startups de produto, quantos anos de experiência eles têm, né? Pega um sênior e pega um de growth e um produteiro. Então, eu costumo dizer que eles tiraram a senioridade do além. Baixou ali uma entidade e deu senioridade para essa turma. E não, design é design a vida inteira. Então, tem muito método, tem muito processo, tem disciplina, tem academia para isso. Então, assim, não estou dizendo que eles masterizaram, mas eles têm um método de fazer as coisas. E esse método é comprovado. Quando você pega ali e aplica um duplo diamante,
num processo você vai sair do outro lado com alguma coisa que é garantida. Você pode negligenciar. O duplo de diamante é quando você está ali, né, divergir, convergir e chegar na solução. É um método do design thinking, né, que ajuda você a conduzir um processo. E ele pode ser, uma forma simplificada de aplicar ele é o design sprint, né? Acho que você chegou a saber um pouco ali quando você foi lá na Handmade, é um pouco daquilo ali. Então, tem método. Você pode negligenciar o método. Pode. E eu sou a favor de cortar etapas e você usar o que é necessário com consciência. O que a gente não pode corroborar e ser conivente é com profissionais ou times que não usa de métodos que foram estudados e aprovados há muito tempo para tentar cortar um atalho sobre um achismo de não sei o que lá e usar uma desculpa, às vezes, que é a mais comum que a gente escuta, falar com o usuário vai atrasar meu projeto, é perda de tempo, né? Mas você vai falar só com 5 pessoas, eles falam, né? Não, 5 é um método comprovado lá por Nielsen, que é um dos caras, né, do Instituto Nielsen Norman, que cunharam muita coisa da terminologia de UX. Então, eu acho que também tem um outro problema, só para a gente contornar isso. Tem um outro livro que é muito bom, que chama Articulando Decisões de Design. E tem um capítulo inteiro que ele fala sobre comunicação. E na maioria das situações, isso eu falo por mim mesmo, eu tive esse problema, eu vivenciei isso, eu vi muitas situações. A disciplina de design, às vezes, não sabe comunicar o seu trabalho, o seu valor, e articular com stakeholders, o que a disciplina de produto chegou fazendo de cartada, dando braçada. Por isso que às vezes um produteiro, vou chamar assim, né, independente de quem seja essa pessoa, ele vai falar com todo mundo, ele não conhece tanto de tecnologia, mas ele consegue navegar aquilo ali, porque você precisa comunicar bem suas decisões de design, né? Juntar elas, os argumentos que fez você tomar aquela decisão e não, por que não ir no outro caminho. Sabe que nessa época eu nunca tinha eu tinha trabalhado com produto, mas de uma forma muito simples antes, né? E eu cheguei com esse papel do líder desse produto, né, do Light, e no fim do dia, eu acho que um dos motivos que a parada andou tão bem era porque eu era exatamente a pessoa que resolvia os pepinos. Então, tipo, que conversava, era com um time que deliberava aqui, que ajeitava uma coisa, que pegava um recurso extra, tal. Porque eu falei, cara, como... Tanto é que, assim, eu já arrumei briga com os produtores, inclusive, porque eu acho que a galera, por outro lado, começa a ficar tão nóia das cerimônias que esquece do... E aí, você tá servindo pra quê também? Sim. E eu é meio que assim, falar, beleza, a cerimônia é boa, mas no fim do dia, cara, vamos lá, quem que eu tenho que convencer pra conseguir o quê pra gente tirar esse negócio da frente? Aí eu falei que eu achava dele inútil e aí brigaram comigo. Mas eu continuo achando inútil. Pois eu acho que tudo tem que ter a medida. Mais uma vez, estou repetindo a mesma coisa aqui. Eu também não acho que... tem um monte de método, um monte de cerimônia que eles são colocados ali, mas a gente... Se não existe necessidade, cara, pra quê? Não deveria existir, sabe? Eu tinha um mantra no meu time que é o protocolo não pode superar a utilidade. Então, tipo, cara, se naquela semana a gente entendia que... Mas isso é um princípio do metodologia ágil lá, do manifesto ágil. Mas que o pessoal não segue. Não segue. Eu não vou saber dizer aqui, não quero passar vergonha, mas assim, você atender às necessidades reais é mais importante do que você seguir uma regra. O playbook ali do negócio, né? Não, mas eu concordo, assim, de um modo geral, esse negócio da comunicação, e aí toda turma, cara, de mentorado e tudo mais, o que eu tento mais ensinar o povo a fazer é construir uma narrativa para vender o que você quer vender. Seja um projeto, seja uma funcionalidade, seja um pedido de um orçamento XYZ, porque ganha o jogo quem vende melhor. Essa que é a boa da verdade. E o vender significa muitas vezes você engajar a gente de um outro time para te ajudar com alguma coisa e entregar, sabe? Sim, total. Mas legal, até interessante saber essa história da falha ali, né, de um problema comum também ser essa história da comunicação pros designers ali. E aí, falando um pouco né, você falou de vários métodos e tal, eu acho que aí já é um pouco da resposta da pergunta que eu vou te fazer, mas eu quero um pouco mais de detalhe. Eu acho que eu ouvi em alguma coisa sua você falando ou alguém falando com você, que o designer em si, por definição, ele é um cara que precisa juntar mundos muito diferentes, né? Então, de
cara, você entender uma parte artística, você precisa entender uma parte de psicologia, uma parte de comportamento, aí eventualmente você tem que entender o negócio, não sei o que e tal, juntar. Tecnologia, né? Tecnologia parece também. Estar tão no nosso dia a dia, mas o designer precisa entender o que é uma API, que código, qual que é a linguagem, banco, tem que entender. E às vezes isso não é colocado na conta lá. Não é, exato. E eu acho que o profissional de growth também. Inclusive, o que eu acho que separa muito o hype à parte pela nomenclatura, mas o que separa mesmo os bons profissionais que geram crescimento para a empresa, que ajudam a gerar crescimento, dependendo do nome que você queira dar, é que essa pessoa consegue juntar várias coisas. Então, geralmente é quem junta uma habilidade de adquirir o usuário com uma boa habilidade de medir isso, com de repente uma capacidade de olhar o mercado e ver preço, com alguma coisa no processo de onboarding e ativação do usuário lá. Então, quando você consegue combinar algumas coisas assim, acaba sendo muito poderoso. E aí a minha pergunta é meio que nesse sentido, assim, o que os profissionais de growth, que eu acho que é muito da nossa audiência aqui, lógico, precisa saber de conceitos básicos, de fundamentos, de design, de usabilidade e tal, para ajudar realmente no seu dia a dia, nos seus resultados, sabe? Excelente pergunta, Mineiro. Eu acho que se eu for... eu preciso estudar isso aí. O que eu vou responder você já faz, né? Porque eu já ouvi você contando sobre isso também. Para mim, o básico se você concentrar no que é mais fácil e não depende tanto de você dominar aquela disciplina para ter aquela informação, né? O que os professores, não só profissionais de grupo, mas focando nesse nicho, que precisa saber entender do usuário, entender do comportamento do usuário. Ele precisa ele precisa se tornar um exímio extrator de dados de uma ferramenta de analytics? Não, ele precisa virar um pesquisador, né? Aquele pesquisador master que monta roteiro, que faz poker face na hora de entrevistar, né? Que você não pode dar, né? Não pode dar o caminho. Brecha, né? Não, você precisa saber no mínimo, assim, o mínimo que você precisa fazer é uma survey, né? Acho que isso aí é o mínimo que as pessoas sabem. Mas se você tem a consciência que o resultado do trabalho do profissional de growth, assim como você disse, independente do nome que ele dá, que é trazer resultado, é gerar lead, é vender, sei lá, ele precisa entender sobre as pessoas, ele precisa ter essa consciência, que antes ele faz alguma coisa, ele fala, eu acho que eu vou criar uma campanha para isso, ou que eu vou criar uma landing page para aquilo outro, mas quem é a pessoa que tem essa necessidade, ou minimamente quem eu acho que tem essa necessidade, como que ela se comporta, qual que é o canal, ela responde a que tipo de incentivo, de motivação. Então ele precisa saber disso. Precisa executar? Não. Se você tiver o privilégio de ter uma equipe, encomenda para a equipe de design, para o pesquisador. Tem muitas pessoas dentro do time de marketing que fazem pesquisa. Lá na Log, nosso time de growth na Log, a gente tinha uma profissional de research. Dentro do time de growth, que era um time, tinha pessoa de mídia de performance, outbound, inbound, pessoa de data analytics e tinha uma pesquisadora. Essa pesquisadora, o skill, ela era uma especialista, assim, já tinha feito isso há muito tempo. O skill dela valia para todo o time. A gente já tinha 17 pessoas no time. Então, se todo mundo tem a consciência de que eu preciso botar uma peça ali, um vídeo no stories do Instagram, que aquilo converse com a realidade, o vídeo que a gente fez lá, a gente primeiro se baseou na pesquisa. Então, acho que isso é o principal. Eu não falaria de nenhuma outra skill, assim, de dentro da disciplina de foco no design centrado no ser humano, né? Boa. E para mim, essa história de ter uma boa noção, que eu acho que na verdade, é o que eu acho que eu faço bem com várias coisas, que é ter uma noção boa o suficiente para poder, por exemplo, conversar com essa pessoa e tanto explicar direito o que eu quero, quanto entender o que ela tá me falando. Para não virar aqueles negócios meio maluco, que você passa uma demanda de qualquer jeito, a pessoa entende de um jeito, conduz de um jeito, volta para você nem entendeu aquilo ali e, beleza, então se ela falou isso, vão executar isso. Exato. Né? E o que você acha que... Como que se aprende isso? Eu acho que primeiro é ter a abertura desse tipo de coisa. E hoje a gente tá num momento muito... tipo assim, muito fácil de se aprender coisas. Mas então, pelo que vai buscar exatamente? Primeiro essa pessoa, primeiro tem que entender o que é pesquisa com o usuário, o que é a experiência do usuário, o que é... Eles vão ver que a essência sempre começa
entender a necessidade das pessoas. Tem eu acho que você vai lembrar, lá na Henry Ford tem um módulo que fala, lá no primeiro, no Growth Series, lá, que fala sobre entendendo o comportamento natural, né, do usuário. Que ele cita a situação lá, olha, você tem um e-commerce de terno, a pessoa entrou para comprar o terno, por que você fica mandando e-mail marketing para ela toda semana? Você já parou para pensar que a pessoa não compra um terno? Então, esse tipo de coisa a gente negligencia. Então, a pessoa ela precisa procurar sobre comportamento do usuário, psicologia, né, ciência de consumo, são essas coisas básicas. E aí, voltando no contexto de que onde que ela acha essas informações, assim, você acha desde conteúdo gratuito no YouTube, uma série de artigos que mostram, por exemplo, a regrinha básica que se você falar com 5 pessoas, você pega mais de 80%, né, dos problemas e necessidades e problemas de usabilidade de um produto. Esse tipo de coisa você acha. E aí depois, assim, eu sou um exímio curseiro, né? Eu faço bastante curso. Eu tô lá no Growth Leaders Academy, eu tô lá no Metricas Boss Prime, me atualizando lá. Eu fiz Reforge, eu tô olhando outro curso. Eu tô sempre fazendo curso, sempre. Então, as pessoas têm que minimamente fazer um curso básico, introdutório. Não é para ela virar expert, é para entender o negócio. Não gosto de estudar, não gosto de fazer curso. Então desiste. Então, assim, não existe caminho fácil. É isso que tem que ficar claro para as pessoas. Eu quero fazer, mas... você é preguiçoso, nem entra no game. Mas isso aí, felizmente quem tá ouvindo a gente não é esse tipo de gente. Bom. Certo, pessoal? Boa. Cara, esse até depois é um negócio pra gente combinar. Acho que a gente, toda vez que eu falo sobre isso nas mentorias e tudo mais, que é um bloco que eu falo ali de se fazer boas análises, conhecer os melhores clientes, piores clientes, enfim, várias coisas assim. Muita gente me pergunta como conduzir essas coisas, como fazer pesquisa, como conduzir seja a survey quanto a pesquisa quali. E esse é um negócio legal da gente preparar melhor, assim, porque eu acho que ainda ok, eu acho que precisa mesmo focar, mas se a gente traz com essa roupagem de growth, pelo menos as pessoas entendem até o porquê estão fazendo aquilo ali. Tem tem uma metodologia que é muito comum no marketing vendas B2B, que é o ICP, né? Você fazer o ICP, Ideal Customer Profile. O Ideal Customer Profile, você pode começar ele fazendo ali da sua base de dados. Você pega o dado que tem no seu CRM ali, no seu Pipe Drive, e olhando quais são as características, mesmo olhando em grupo, né? Agrupando aquilo ali, quem compra mais, quem tem maior ticket médio, quem tem maior retenção, você acha ali um perfil, seja um perfil de empresa ou um perfil B2C. Ali, né, eu acho que fazendo o exercício que você falou, botando na linguagem de growth das pessoas que fazem isso, essa é uma ferramenta de growth, de mapeamento de cliente, que se você juntar o que você tem de dados quant e escolher ali cara, pega os top clientes ali e vai lá e entrevista ele. Pega os que não tiveram sucesso ao produto e entrevista ele. É isso. Pede uma ajudazinha de alguém que tenha um conhecimento melhor para revisar um roteiro ou uma survey, e já é um passo extremamente interessante. Bom, bem legal. Ótimo, já é um pontapé inicial aí. E eu acho bem viciante até o negócio, assim, cara. É um game... Você virar você consegue começar aos poucos a pegar uns detalhes que eles não aparecem no dia a dia, mas fazem muita diferença. Às vezes uma palavra, o cara usou uma certa insatisfação que ele colocou no depoimento ali na hora e falou, isso aqui teve mais peso que isso. Então eu gosto bem desse processo. E aí, só voltando numa coisa que a gente falou lá atrás, assim, uma coisa retroalimenta a outra, né? Essa ideia de olhar quanti e quali. Às vezes você tá numa entrevista com uma pessoa que você sabe que ele é do seu grupo de melhores clientes, da sua base lá, de retenção. E aí ele falou uma coisa. Naquilo que ele falou, você vai na sua ferramenta de analytics e tenta ver se você tem aquela variável. Se você tem, você cria uma coorte e olha para aquele grupo e fala, puta, olha essa galera aqui. Perfeito. Mas talvez uma coorte que você nunca tinha observado. Cara, direto eu acho umas coisas, assim... Tem um exercício que a gente faz muito simples, né, nas mentorias lá do GLA, que é a gente olhar os melhores e os piores clientes. Simplesmente, tipo, para de olhar a média, olha os extremos e vamos ver o que aparece. Cara, nego descobre coisa. Tem 3 anos que aquilo ali tá acontecendo
Seja, por exemplo, pô, a gente sempre achou que um tamanho de empresa era ruim. Aí quando você vê na lista lá dos melhores, as proporções, você fala assim, caramba, por quê? Talvez eu nem sei o porquê ainda, né? Teve uma empresa que eles sempre focaram em trazer um grupo de clientes, uma determinada característica. Aquele grupo de clientes ali que era volume maior, foco de aquisição, foco de venda, foco até de produto, na base tinha um LTV sobre CAC, sei lá, de 2 e pouco. Ok, né? Sim. Nada brilhante. Aí teve um outro grupo que eles acharam que era 21 ou 22. Nossa. 22 vezes. 21 a 22 vezes. Sim. E eles não olhavam para aquele negócio. Teve um exemplo prático disso. Vocês vão lembrar um evento que nós fizemos numa empresa de saúde, lá eu, você e o Michel, fizemos até umas palestras lá, gravamos. Cara, eu não vou lembrar o nome da empresa. E a gente estava dando uma consultoria para eles na época pela Punk Metrics, pro time de vendas. E assim, o produto deles é um benefício de plano de saúde. Eles encontravam o melhor valor de plano de saúde para a empresa oferecer para os funcionários dele. E eles targeteavam o pessoal de RH e de people. Só que a gente conversando, entendendo, muito olhando a base deles, e lá tinha a função, né? Qual era o cargo do decisor. E a gente descobriu que era o cara de finance, era o diretor financeiro que estava interessado. Ele convertia mais porque a proposta de valor da empresa como um todo era reduzir o custo de folha com essa parte de benefícios relacionados à saúde. Era a dor que eles atacavam. E eles ficavam targeteando profissional de RH. E quando na própria base dele já estava dizendo que a maior taxa de conversão era o cara de finanças. Cara, esse tipo de coisa. É muito doido. E é um exercício... Isso que nós nem estamos concluindo nada. Assim, tipo assim, fazendo ICP. Não. Assim, o que funciona e o que não funciona. Né? Quando a gente olha isso, é muito doido. Tem um case que aí já é uma aula minha, que eu falo com mais calma, né? Uma aula, eu quero dizer realmente uma aula, não que é incrível, meu Deus, que aula. Assim, uma palestra aula ali. Que foi esse exercício na Singu, onde a Singu sempre focou muito num público mais jovem, por ser mais early adopter, então uma tese que faz mais sentido. Mas no fim do dia, quando a gente olhava todas as métricas, vamos botar de mais sustentabilidade, então de retenção, grana, LTV, enfim, tudo isso, tinha um outro público que trazia 3 vezes mais dinheiro. Então gastava precisava investir menos para trazer, tinha uma recorrência muito maior e tal. Usava menos cupom, que comia menos margem, né? Então, cara, é isso. Várias descobertas aí que a gente pode fazer que não precisa ter data science no negócio. Aliás, tem uma curiosidade. Eu dei essa palestra em Berlim e em São Francisco. E em São Francisco, nas duas, na verdade, a primeira pergunta que eu recebi foi: qual tech stack que você usou? Porque os caras são viciadinhos em ferramenta, né? E aí eu falei, cara, é uma ferramenta mais moderna, tal, que chama Excel. É isso. E aí a galera veio elogiar depois, especialmente em São Francisco, e eles falaram assim, cara, finalmente alguém que tá mais preocupado em gerar algum insight e valor do que ficar cagando regra de AI, machine learning, preditivo, não sei o quê. É o ACF, né? Exato, arroz exatamente. Arroz com feijão. Então, essa também é um pouco da minha filosofia aí. E, cara, eu fiquei bem curioso, na verdade. Você falou logo no iniciozinho aí, eu pesquei aqui, acho que vale a pena a gente aprofundar bem, que é a história da estrutura lá na Loft de growth, de tecnologia e tal. Sim. E aí você comentou que hoje você tá com 2 tribos, é isso? Isso. Tá, então me explica um pouco da estrutura mesmo de lá. Boa, vamos lá. A gente começou com uma tribo só, né? Já sabendo que ela ia crescer. A gente chamava ela... Teve uma época que a gente tentou aportuguesar as coisas, a gente chamava ela de tribo de atração. Né? E a gente não quis chamar de growth inicialmente e tal. É uma tribo de atração. Dentro dessa tribo, a gente basicamente é o topo do funil, né? Vou pensar da forma bem simplista aqui, né? Topo, meio, fundo de funil dessa jornada das pessoas que querem comprar um apartamento ou das pessoas que querem vender um apartamento. Então, basicamente, e lembrando que a maior parte do nosso time é um time de tecnologia, né? É produto fazendo tech, né? Criando solução ali. Só que desde essa época a gente implementou uma coisa muito positiva na Loft, que é
o mercado conhece o agrupamento de times como tribo, né? A gente não usa a nomenclatura tribo, a gente usa a nomenclatura EPOD, que é a junção de engenharia, produto, operações e design. Então, o time de operações trabalha junto com o time de tech. É um time só. A liderança é esse quarteto aí. A gente adiciona no nosso data, né? Então tem 2D, na verdade. Pod D. E a gente faz isso dessa forma. Para a gente trazer esses clientes dos dois lados, quem quer comprar, quem quer vender, a gente tem squads focados, né, no topo, para cada lado. Então tem squads focados no topo de funil da pessoa que quer vender e da pessoa que quer comprar, né? A gente tem uma estratégia de orgânico, a gente tem uma estratégia de mídia paga, né? E tem estratégia de CRM. Mas quando você fala, só te interromper aqui, do EPOD, o marketing nessa história tá onde? Em operações? O marketing está em operações, só que ele fica junto com a gente. E é uma coisa, assim, que eu tinha muito medo. Eu sempre achei errado. Eu já vi, você deve ter um monte de história de coisas, sabe? O eu contra eles, o marketing precisando de fazer um monte de coisa, tecnologia priorizando um negócio que ia demorar um quarto para sair. E aí o marketing vai lá e compra a ferramenta ou faz a famosa gambiarra, né? E assim, eu sou zero contra isso. Eles têm a necessidade, eles têm a meta para bater. A partir do momento que a gente juntou, a nossa meta é a mesma. Né? Basicamente, a gente tem que fazer tecnologia para atingir os objetivos da companhia, mas que contemple os interesses. Né? Eu preciso evoluir em marketing para que eu gere eficiência operacional, não preciso ficar contratando um exército de pessoas, que eu gaste meu dinheiro bem. O difícil nesse cenário, e que essa lógica de juntar, dizer que o time é junto, ele tira aquela ideia de o time de operações pede, o time de tecnologia executa, né, o tirador de pedido, para uma ideia de temos um objetivo em conjunto, temos um problema em conjunto, né, eu vou fazer isso aqui, eu sei que isso aqui, marketing, bate a sua meta dessa semana ou desse mês, mas isso daqui me leva para a Loft do futuro que eu quero ser, que eu quero construir meu stack tecnológico, eu quero olhar a médio e longo prazo, e a gente vai equilibrando isso. Né? Tem uma... Bem exatamente isso que você falou, quando eu comecei a estudar bem o conceito lá do PLG e tal, que é muito essência também do que vocês têm ali, o grande ponto é isso, uma das defesas para a filosofia ali e tal, é que você... entre aspas, pela primeira vez, porque certamente alguém já fez, mas você orienta as pessoas, especialmente produto e design, para uma métrica de negócio, que geralmente não era o caso. Geralmente estava mais feature-driven ali, né? Mais preocupado em lançar, e agora é menos preocupado em lançar e mais preocupado em chegar no lugar. Exato. E é isso que reduz atrito, porque a gente até pode ter discussões filosóficas de como chegar naquele lugar, mas pelo menos a gente ainda está partindo do pressuposto que é o mesmo lugar. Porque a treta acontece quando o marketing quer chegar no lugar, o produto precisa chegar em outro lugar, e aí é um quebra-pau, seja marketing de vendas, marketing produto CS, enfim, no que não falta é problema. Né? E vale a pena a gente falar também do outro lado, né? Eu falei aqui, a gente vê um grande benefício disso, mas isso traz dificuldades. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade de olhar isoladamente o que é um resultado de marketing e o que é um resultado da nova capacity de tecnológica que eu entreguei via produto. Então, como tá tudo junto ali, tanto o que eu ganho de mídia orgânica, o que eu trago de mídia paga, mais a melhoria que eu fiz em produto, sabe? Seja uma landing page ou um novo fluxo ou uma automação, tá tudo junto ali. Então, a gente consegue ter um mínimo noção do impacto, do potencial da entrega, quando eu incorporo a entrega de técnica, a gente lança tudo via teste AB ou via feature flag. Então, eu falo assim, olha, durante o AB, ou durante a flag, ele mostrou um uplift de 5%. E agora a gente vai rolar para a base inteira. Que é o feature flag? Feature flag é uma feature que ela tá realmente com uma flagzinha assim, ó. Se esse é o Gabriel, mostre essa feature pra ele, entendeu? Se esse é o grupo... Que aí você tem controle de você não tá mostrando pra todo mundo. Se tá vindo de mobile, mostro pra ele 5% só. Aí eu vejo a performance daquilo ali e depois eu tiro a flag, ou eu vou fazendo rollouts percentuais e vou distribuindo pra base inteira. É importante a gente dar mais contexto das coisas. Eu me pego falando coisas do dia a dia. Esse é o meu trabalho.
É, o meu boa. trabalho não, mas de fato, muito da filosofia que a gente tenta obviamente, a gente ir com profundidade nas coisas, mas Uhum. eu me pego nessa cilada direto. É tão comum a tão gente falar um comum. negócio, mas tá Sim. claro, está claro. Geralmente eu tenho um guardiãozinho aqui falando, ó, nem todo mundo tem contexto de tudo, até pela prática de aula, né? A gente vai pegando Sim. essas. Mas é muito diferente. Eu, pelo menos na minha cabeça, quando eu tô num auditório, por exemplo, numa aula, numa sala, numa palestra e tal, é mais fácil você mudar essa chave, porque você o tempo inteiro tá vendo as pessoas e tal. É verdade. Quando você tá com uma pessoa ali, que você fica mais confortável, você relaxa um pouco. Exato. Essa é uma excelente forma, porque você tá numa audiência ali, a pessoa faz assim na hora e você vê, fala, alguém não entendeu. Aí você ajusta. Exatamente. Fez uma falta aí nesse tempo remoto, aula online. Fala assim, isso aí não. Não, boa. Mas, então beleza, então vamos lá. A gente tem a lógica do EPOD, onde você, assim, na prática, o que mudou no tribo? Bom, mais do que eu sei, estruturalmente... a tribo, ela só tem tecnologia. Ela só tem a trilha de design, de produto engenharia e dados, isso. Tá. Lá não, a gente tem operação. E outra coisa que não deixa de existir, assim, a empresa tem um business plan, ela tem um BP, né, com o que a gente chama de meta, e a gente em tecnologia usa OKR, né? Não é por isso que as duas coisas não se conversam. Perfeito. Então, assim, eu, como tribo, né, vou chamar de tribo, assim, que as pessoas conhecem mais, hoje a gente tem uma tribo de growth pró-orgânico, que a gente chama de growth orgânico, e a gente tem uma tribo de ativação, growth activation. De forma macro, os OKRs dessas duas tribos, elas são uma tradução do objetivo que está no BP, dentro daquele contexto. Tá? Eu tenho que entregar isso aqui do lado de sales, eu tenho que entregar isso aqui do lado de supply. A partir daquilo, as squads, a gente tem 10 squads hoje. Então, por tribo? Não, juntando as duas, né? Então, a gente tem 5 em cada. E aí, os squads olham para esses objetivos macros que tá ali na EPOD e falam, eu vou contribuir com isso aqui dessa forma. Então, a gente tem lá, além desses times focados, a gente tem os squads de mobile, então mobile app fica com a gente também. Não que mobile app seja única e exclusivamente de growth, mas tá com a gente pela configuração, tem outras razões que não vale. Tem que ficar com alguém, não vale a pena a gente entrar nesse. A gente tem um time só de Martech, a gente tem um squad que só faz tecnologia para marketing, a fim de targetear melhor, reduzir CAC, ter muito mais informação, não depender de mecanismo como assim, quem trabalha com growth bem sabe que mídia paga está ficando extremamente caro e o resultado está caindo, vem aí, eles estão retirando o cookie, vem um monte de coisa, então a gente está criando, né, nosso stack pronto. Obviamente a gente tem uma premissa também que nem tudo a gente cria. A gente tem um princípio de se tem algo muito bom que vai reduzir meses, anos de desenvolvimento próprio, que também não é barato o desenvolvimento próprio, a gente compra essa solução de mercado. Perfeito, legal. Dentro disso, uma coisa que você falou... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta antes de relacionada aos designers, assim, que eu acho que é o meio do caminho que a gente falou. Dentro, então, dessas tribos, o que na prática... Quais são os papéis de designer? Porque lembra que a gente falou que tem o da pesquisa, o do não sei o quê, o estrategista. O que existe hoje desses papéis sendo feitos? Perfeito. Vamos lá, começando do básico, hoje a Loft ela só trabalha com o papel do Product Designer, né? Não só trabalha, é o principal. Então, o Product Designer, ele é um perfil generalista, que ele faz tudo. Então, se ele precisar de mediar uma facilitação, fazer pesquisa, né, tocar um discovery, prototipar, testar com o usuário, fazer o handoff, que a gente chama, eu preparo o meu material para entregar para o desenvolvedor, rodar e acompanhar isso em produção, acompanhar a métrica depois e tudo mais. A gente tem esse perfil lá. Eu diria que esse perfil é 70% do nosso total de design. A gente deve estar aí com 60, 65 designers hoje. As outras disciplinas... É bastante. É bem grande, assim. Eu nem sei quantas squads mais a gente tem, mas eu chutaria umas 50, 60 squads também. E aí, dentro disso, tem os papéis que são mais específicos. Tem
o UX Research, que é o papel do pesquisador. A gente tem o que a gente chama de Content Design, que o mercado chama de UX Writing, né? A parte de copy, de experiência ali. A gente tem Service Design, se você pensar bem assim, mercado imobiliário. Na jornada, né? Isso, ele pensa o serviço, o flow, os gatilhos por trás, dependências. O mercado imobiliário, ele é um serviço analógico, assim, que tem décadas, séculos de existência, né? Não adianta eu falar assim, agora a gente é digital, e não entender bem essa mecânica por trás. Então, a gente tem esses papéis nessa tribo que eu falei. E aí, quando a gente olha, a gente tem uma camada, a gente precisa de uma camada de gestão para conduzir isso tudo, né? Então, eu tenho uma gestão mais técnica, né, que não faz gestão de pessoas, que são os especialistas. Então, posso ter um especialista em qualquer um desses fields que eu falei. Ou ele pode ser um product designer, ou ele pode ser um research e se tornar especialista. O papel dele é abrir caminho e potencializar as outras pessoas que estão ali. E a gente tem o design manager, que vai ajudar a gerir esses times, fazer one-on-ones, plano de carreira, cuidar de burocracia, etc. E a gente tem o Group Design Manager, que é como se fosse o equivalente ali a um Group Product Manager também. O mercado chama essa pessoa de Head de Design. A maioria, a gente usa a nomenclatura Group Design Manager. Tipo o líder da... Como é que chama? Esqueci o nome do negócio. Do chapter. Do chapter de design. Do chapter de design, é isso? Isso. Dependendo da empresa vai ser assim. Pra gente na Loft, não. Porque o chapter de design como um todo, quem lidera é o VP de design. Então aí a gente tem o VP, a gente tem os directors, e a gente tem os que seriam head no mercado, a gente chama de Group Design Manager, que gerencia especialistas e os managers, que tocam essas tribos aí. Boa. E acho que pra gente caminhar aqui pro final, passa rápido o negócio aqui. Não sei se... Passa voando. Eu queria só explorar um pouquinho mais essa história dos testes, dos experimentos, assim. O que vocês... Sou suspeito pra falar disso. O que vocês têm aprendido e feito de melhor, assim, recentemente? Boa. Nossa, que pergunta difícil, cara. Eu acho que o que a gente aprendeu melhor é que experimentação, ela é um combinado de métodos, né? Se você for... Inclusive, eu publiquei um artigo hoje sobre isso, tá? Quem assistir depois... Vou ver se eu coloco na descrição. Isso, aqui, é só entrar lá no site da Punk Metrics, você vai ver. Que assim, na maioria das coisas, pelo menos que eu vi, ele trata growth por uma direção. Então, você vai fazer growth pela perspectiva do North Star Metrics, né? Você vai fazer growth, né, pelo princípio aqui de experimentação incremental. Então, ele vai te dando uma direção ali, e mais uma vez, como eu disse, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito de misturar frameworks e métodos diferentes. Então, vou contar um pouco assim de o que a gente aprendeu. Pesquisa é o nosso... assim, quase o nosso core. Então, a gente faz bastante pesquisa e olha muito a métrica, né? Então, vou chamar esses dois grupos de quantidade de informação que a gente tem sobre isso. Essa informação, se ela veio quanti ou quali, é da onde que a gente parte, né? Que no método científico é o processo de observação, né? Exato. Você pega e olha alguma coisa. Isso aí. Dependendo de como o dado tá. Então, ele norteia muitas das coisas. Mas, pra gente fazer uma coisa de forma coerente, que eu vejo que é uma das dificuldades do mercado, a gente tem que ter uma estratégia macro. Por quê? Experimentação, ele tem que ser um processo, né? Ele tem que ter uma lógica racional por trás e ele tem que ser repetível. Tem uma pessoa, que eu não vou lembrar agora o nome da pessoa, mas ele escreve essas coisas lá no blog do Amplitude, que é assim, você adotar um processo de experimentação, ele te força a você valorizar o método científico e não valorizar pequenos incrementos que são resultados da sorte ou do acaso. Basicamente isso. Então, para isso, você tem que ter uma coisa lógica. No nosso dia a dia hoje, a gente usa OKRs como direcional macro, a companhia toda usa OKRs. Então, a partir do OKR da companhia, eu pego o pedacinho que compete às minhas tribos ali. Com base neles, eu vejo o que a gente tem que entregar de resultado e quais são as oportunidades que a gente tem em torno daquilo ali. E a gente usa uma outra metodologia que é um pouco mais conhecida pelos produteiros. A gente chama de árvore de oportunidades. A Teresa Torres, que é uma escritora aí da área de produto,
eu não sei dizer se é dela esse método, mas ela fala bastante disso, tá? Não posso afirmar aqui, mas ela que fala bastante disso. A árvore de oportunidades é basicamente, né, você olha para o que você tem que entregar, olha essas informações que você tem. Então, com essas informações que eu falei, que é quanti quali, quais são as oportunidades que eu tenho aqui? Eu listo uma série de oportunidades. Com essas oportunidades, eu vou fazer uma listagem de hipóteses, né? Perfeito. E aí, com essas hipóteses, eu posso ter, para uma hipótese, eu posso ter 1 ou N experimentos, tá? Só que aí, mais uma vez, voltando com o aprendizado anterior, de experimentos, de dados que você já tem, do que você sabe, muito provavelmente você vai para um modelo de experimento que mais faz sentido, que é assim, você tem mais chance de não errar. E aí eu falo um pouco sobre isso, né? Você já deve ter escutado também, eu escuto muitos relatos que a maioria dos meus experimentos falham. A maioria, hoje, na minha concepção, tá? A maioria dos experimentos falham ou vai ter resultado inconclusivo se você não tem esse processo lógico por trás. E você buscar informação do usuário, com pesquisa, com dados, e você amarrar com o objetivo da companhia. Você reduz bastante. Isso tem um outro efeito também, que é os times, eles precisam de motivação. A gente está no mercado superaquecido. Hoje, para mim, manter meus 60 designers lá que a gente tem, não meus, né, do time todo de design, retidos, engajados, eles precisam de desafio. Eles precisam ver que no final de um ciclo o trabalho deles entregou impacto e resultados, senão eles vão ficar desmotivados. Né? E aí eu costumo chamar isso de um filtro inteligente. Quando você adota um processo de experimentação, você aplica um filtro inteligente em tudo que o seu time vai executar. Você garante que seu time está executando o que tem de melhor para ser executado naquele momento. Pegando dessa lógica, para finalizar ali, eu preciso saber o que eu vou testar primeiro, nessa ordem de reduzir incerteza. Eu, particularmente, no nosso time, a gente usa a metodologia do ICE, né, que é o ICE Score ali. Tem impacto, confiança e facilidade. Então, basicamente, o que a gente aprendeu nesses últimos tempos sobre isso é que juntar metodologia de produto com de design, com de growth, e sempre olhando para o mesmo local, que é o objetivo da companhia ou o objetivo daquele grupo que está trabalhando, faz a gente, né, fazer esses incrementos e, na maioria das vezes, diferente de quando eu comecei a fazer experimento lá atrás na Wine, que realmente era a época que eu atirava tudo quanto é lado, estava começando, via muito de referência de livro, de blog, fizeram isso, eu fazia também sem contexto nenhum com o meu negócio, e a maioria dava errado. Hoje não. E a gente usa uma plataforma até do growthhackers.com, a gente usa o Experience lá, né? O Pedro Clivati, ele vai estar no Meetup amanhã, né? Então, eu usava na Log, uso na Loft também, que ele ajuda a gente se comunicar e organizar. Eu tenho um backlog, eu comunico, é muito difícil quando você tem um time grande. Já aconteceu, por exemplo, assim, a especialista de pesquisa vai fazer um teste de usabilidade, ela recrutou 5 pessoas, é difícil recrutar, a gente não está no mercado fácil, né? E aí, ela vai fazer um teste de usabilidade, ela marcou com 5 pessoas. Deu 2 dessas pessoas, a interface que ela ia testar com o cliente apareceu diferente, porque tinha um teste no ar e ela não sabia. Coisa, né? Então, essa plataforma ela ajuda a gente a centralizar todos os experimentos que eu sei que está no backlog, o que está no ar agora, o que foi concluído. E eu tenho um repositório de aprendizados, né? Que é os learnings ali que eu tenho. Então, resumindo, o que a gente tem de aprendizado desse ciclo aí, eu diria, a gente está quase um ano nessa, é tentar azeitar esse processo, porque experimentação tem que ser um processo. E a gente, sim, tem colhido os resultados de experimentos que a gente fez, assim, com resultados fantásticos. Mas eu acho que não é só isso. Se eu olhar para um resultado ou 2 isoladamente, eu não vou ter essa ideia do valor que eu crio, que é o conhecimento coletivo. Quando eu chego uma pessoa nova no time para onboardar, eu peço para ela olhar aquele repositório, já tem um monte de coisa sabida ali, né? Ela não precisa voltar atrás, ela incrementa a partir daquilo. Tem bons filtros lá também, né? Das tags e tal. Vai ter isso no Merlin? Não com essa pegada, porque o Merlin acaba ele tendo muito uma lógica muito mais de operacionalizar alguma coisa, mesmo fluxo e tal, né? Mas sabe que eu fui beta dessa ferramenta e quem fez a demo comigo foi o Chanelis? Fui lá 2015. Você também, você estreou muita coisa. Tá achando o quê, rapaz? Eu fui beta também e eu usava nas minhas aulas, né? Então, quando eu abria lá para dar o exemplo,
tinha lá os experimentos do próprio pessoal do Growth Hackers lá, Boa. o Pedro, um monte de experimento do Pedro lá listado. Então, é porque assim, na prática depois, aliás, diga-se de passagem, o Pedro precisa vir aqui, e o Pedro já me ofereceu... Registrado aí. Eu fiquei registrado, e ele, cara, quando eu mudei pra Floripa, eu morei quase um mês na casa deles, 2013, e em 2015, quando eu fui pro Vale, ele tava morando lá, ele me cedeu casa de novo. Então, um cara que Olha eu tô tá devendo devendo. aí, tô devendo. Ele falou que foi o investimento anjo dele aí. Tá certo. Deu resultado, olha aí. Deu resultado. Imagina tá se ele vendo? for cobrar o equity dele agora. Vai cobrar. Mas, cara, é interessante você falar esse negócio, e aí vai ser um jabazinho até zero planejado, porque lá no GLA tem um curso sobre rotinas e experimentos. Sim. E é bem exatamente isso que você trouxe. Não, faz o jabá mesmo que eu vou reforçar, porque as pessoas perguntam e não tem disso Não em tem, quase não tem nenhum conteúdo, lugar. é. Não tem. Então E lá lá- que você tem que ir. E lá tem que aí eu capricho no branding das coisas também, né? Enquanto o pessoal fala muito de North Star Metric, que é aquela coisa muito lá na frente, o que eu falava que meus times tinham é a métrica da obsessão. Que era o que a gente ia ficar como time obcecado, que número a gente ficar obcecado em resolver, exatamente para não dar tiro para tudo que é lado. Então assim, cara, o que nós vamos ficar nos próximos 2, 3, 6 meses, qual métrica nós vamos ficar muito obcecado, e aí todos os experimentos eles tendem a para se melhorar uma coisa, porque aí sim você tem não só o aprendizado coletivo que você trouxe, mas também você meio que aproveita melhor os erros. Então o que eu falo assim, imagina que você coloca um alvo... É, o que a gente chama de erro ou insucesso é aprendizado. No Isso, final das então. contas. Só que é o seguinte, a minha lógica pra isso é, imagina que você coloca um alvo, tá? Em algum lugar. Aí você vai lá e você dá um tiro. E aí você provavelmente vai errar o primeiro. Só que, como você deu um tiro, você fala assim, opa, isso precisa baixar um pouquinho pra direita. Sim. Aí você dá outro tiro, você, nossa, baixei demais. Só um pouquinho, baixei, tum. Então, o erro anterior, ou insucesso, ou inconclusivo do negócio, em conclusão, te ajuda a dar o próximo tiro. Se eu mudo o alvo de lugar toda hora, Aí, eu elimino aquele aprendizado. Ou eu não aproveito ele como eu poderia. Então, essa essência da métrica, de todas, eu acho que é a coisa mais importante. É lógico, sobre cadência, processo, análise e tal, mas no fim do dia eu falo que se você bota 2, 3, 5, 10 cabeças durante 6 meses fazendo teste pra melhorar um número, pô, se você não conseguir melhorar, é muita incompetência reunida, sacou? Verdade. Então tem muito a ver exatamente com isso que você falou. Pra gente não estourar muito, já estamos estourando aqui, Boa. 2 coisas. Algum experimento legal que te surpreendeu, que você fez que foi interessante, que até ou que você não botava muita fé e foi legal, ou que você até acreditava, mas que foi melhor ainda. Não, vai essa, depois eu faço a última pergunta. Vai. Nossa, que não foi legal, que melhor ainda. Não, foi legal, tipo, você tinha uma expectativa boa, mas superou a sua expectativa, sabe? Surpreendeu de alguma forma. Tá. Essa é assim, até ridícula. Se algum dia o pessoal lá do nosso time ver, assistir isso aqui, eles vão saber. A gente... Eu nem sei se deveria ser um experimento, tá? Mas quando a gente chegou e fizemos o diagnóstico de uma das landing pages que a gente tinha, que trazia um dos fluxos, a gente identificou uma série de probleminhas de usabilidade. Só que como aquilo estava ali bastante tempo, a gente não queria mudar tudo de vez. Claro. Então a gente colocou isso no ar como um experimento. E assim, melhorou mais de 40% a conversão. E era um form, basicamente campo de endereço. Tinha uma série de validação errada, era aqueles que têm dependência da API do Google Maps para completar. E esse foi um que a gente, tipo, a expectativa zero. Vamos corrigir o que tá ruim, gerando experiência ruim. Mas quando você fala experiência, é conversão. Se melhora a experiência, melhora a conversão. Esse é um. Teve um recente que a gente colocou um vídeo na página, né? Todo o nosso copy era algumas poucas imagens e o resto tudo copy. As pessoas têm que fazer o exercício cognitivo de ler a landing page, etc. A gente botou um vídeo no topo. Né? Então a gente também teve um aumento de conversão ali. Esse para mim era mais óbvio, mas a gente tava ainda assim sem saber. Tanto é que a gente usa daquela lógica de vamos reduzir incerteza, depois a gente melhora. O vídeo funcionou, a gente tá pensando em fazer um vídeo melhor. Né? A versão 2 desse vídeo. Então tem isso. E aí, pra fechar, tem um que é mais do passado, assim, que é ridículo. Que a gente fez lá na Log ainda, na época que eu trabalhava na Log. A gente tinha uma conversão muito ruim no funil de aquisição de entregadores, né, que eram os motoboys ali.
simplesmente que era um processo duro. Precisava de documento específico, documento da moto, um MEI com um KNAI específico, umas coisas assim. E aí a gente fez uma pesquisa, enviou uma survey, né, via WhatsApp e SMS, para base própria, né, para quem tinha começado e não tinha terminado. Qual o principal motivo? Né, o que faria seguindo o cadastro? E uma das coisas, pode até parecer um meio enviesado, mas é que a gente já tinha informação prévia sobre isso. Se alguém da nossa equipe te ligar e te ajudar a dar os próximos passos, você finalizaria? Mais de 90% disse que sim. E aí a gente, mais uma vez, usou aquela lógica de reduzir incerteza. Eu vou fazer isso em alta escala? Vou contratar um call center de back-office e botar 20 pessoas ali para botar todo mundo? Por mais que o CAC ia ser menor, tá? A gente foi lá, o pessoal de back-office, pedimos uma pessoa, assim, eu falei, olha, você tem uma pessoa? A gente preparou um script junto com o pessoal de copy, ela vai ligar e vai falar isso. Aí ligou. Qual que era o passo 2? Transformar isso numa AURA automatizada para guiar a pessoa. Então, a gente fez esse experimento e a gente aumentou a conversão da finalização de cadastro em 20%. Por quê? Falou, mas, poxa, você não era 90% que disse que finalizaria? Quem falou que finalizaria não tinha todos os documentos necessários. Aí não tem magia que se faça. Então, esse era uma coisa que, quando você pensa em empresas que estão buscando escala, tudo fala, não, essa solução não é escalável. Mas você fica tanto olhando para a solução escalável que o nosso CAC já estava assim, era absurdo. Sim. Óbvio, não vou falar o valor aqui, mas é ridículo o CAC que a gente tinha para trazer um entregador, né? Para ele ter ele ativo na base. Perfeito. Quando eu olhava o custo de ter umas pessoas ligando, sim, é ridículo, é contra-intuitivo de tudo que você fala de escala, né? Não, você tem que reduzir a quantidade de pessoas, mas nesse caso, resolver. Que precisa funcionar, né? Precisa funcionar, Cara, na Singular façam coisas também que não escalam e depois escale, né? O Paul Graham fala bastante isso aí. Cara, na Singular a gente sempre teve mesma coisa, era o tempo inteiro melhorando os fluxos e tudo mais para atração das profissionais de beleza. E sempre tinha gente do nosso meio que um suporte, atendimento, que fazia até plantão lá, cara, lá na Singu. Por quê? Cara, tinha muitas meninas que não sabiam usar o e-mail, que perdia senha. Cara, as meninas ajudavam a recuperar a senha. E aí você fala assim, nossa, você botou alguém pra isso? Cara, botei. Por quê? Porque precisa. Você resolve, entendeu? E aí eu falo que, assim, que entre aspas, é fácil fazer uma usabilidade boa para quem você que tá no Mac, no arzinho condicionado, sim, aqui bonitinho nesse estúdio aqui. Faz com um Android fudido com internet ruim no meio do busão mexendo, sacou? Exato. Não é, a vida não é. Então, não é. Então, de fato, você tem que dar uma adaptada pra funcionar, no fim das contas. Sim. E muitas vezes as meninas tinham medo. Medo, sabe, de errar, de não fazer uma coisa. Porque a artista, né, como chamavam lá, aquilo, para a maioria dela, era a renda dela. Então, exato, imagina... que ela erra, bloqueia alguma coisa. Ela falou, poxa, se eu bloquear, eu não vou conseguir trabalhar. Exato. Então, às vezes as pessoas não entendem porque... Nossa, você tem medo, é tecnologia. As pessoas têm medo. Mesmo. Vai lá conversar com uma pessoa para ver. Porque ela não tem medo. É bem legal você falar isso, porque... que era muito diferente fazer isso pro nosso usuário final e para o nosso profissional de beleza, né? Para os nossos artistas. Porque é exatamente isso. Né? Ela não tem medo do celular. Ela não tem medo do aplicativo. Ela tem medo de, tipo, e se eu fizer uma besteira? O que vai acontecer? Putz, vai travar minha conta um dia? Eu não vou perder meus atendimentos? Exato. Sabe? São consequências que às vezes a gente não tá olhando porque nós não estamos lá na... Tem uma teoria que é tão um pouco passada, assim, para quem é designer ou trabalha em produto, mas voltando aqui naquelas coisas que você falou que as pessoas deveriam saber, profissional de growth, entenda a teoria do jobs to be done. Sim. Que, assim, esse exemplo que você falou é um exemplo prático. Quando a pessoa tá lá usando o aplicativo da Singu ela tá... um meio... um mal necessário, talvez o job final dela é pagar a conta de casa, sabe? Sim, pagar a compra do mês de casa, sabe? Cuidar do filho, enfim. Mas aquilo é um meio. Então as pessoas se perdem muito do por que as pessoas usam os nossos produtos e serviços. A gente se apaixona pela nossa solução tecnológica e fala, nossa, as pessoas amam usar o meu app. Não é isso. Ela tem um objetivo maior. Isso deve ser considerado na vida das pessoas. Boa. O Rigonati tem uma parada que ele fala que é muito legal, depois que eu coloquei isso na minha vida, né, do ponto de vista de produto e tal, foi muito legal, que ele falou assim, são os burning hair problems. E ele fala assim, pô, se o seu cabelo começa a pegar fogo, eu posso apagar ele, aí agora a minha interpretação com as minhas palavras, do meu jeitinho,
eu posso apagar ele na vassourada, que você ainda vai ficar feliz comigo. Uhum. Por quê? Porque o problema, ele é tão latente, você não tá preocupado em ser um lencinho umedecido. Exato. Você precisa resolver aquela porra daquele problema, entendeu? E pra mim foi muito bom, porque eu falei assim, cara, se isso for um burning hair problem, eu sei que não é a solução final ideal, mas já deveria resolver o problema da pessoa. Sim. Então, se ela não viu valor nisso, é porque não sei se esse problema é tão latente, tão forte desse jeito. Né? Exato. E isso deveria ser uma base de premissa para quem faz produto, grupo, etc. Eu preciso resolver um problema e gerar resultado. E depois tudo é incremental. Né? Tudo é incremental, tudo pode ser melhorado depois. Só que as pessoas querem pensar na melhor solução, né? De primeira. E isso aí é um grande problema. Principalmente as pessoas de engenharia, às vezes elas overthink engineering ali e quer fazer um negócio brilhante. E fala, não, só quero a primeira versão. Eu topo, né? Que ela não seja a melhor do mundo. Exato. Cara, muito bom o nosso papo. Tem uma última pergunta que a gente faz em todos os podcasts, que é, a gente sempre pede 3 indicações, e aí pode ser de conteúdos, pode ser livro, artigo, pode ser gente pra seguir, tanto faz. Legal. Mas que você acha que é importante aqui pros nossos ouvintes, espectadores e... Nossa. E aí pode ser de tudo, pode ser de design, de produto, de growth, de... Até fiquei indeciso agora. Mas vamos lá, eu acho que olhando e tentando resumir ali para pessoas que não são designers, não têm essa habilidade, estão trabalhando, eu vou reforçar a dica que eu fiz recentemente, é Jobs to be done. Então, hoje você consegue saber o básico vendo um vídeo no YouTube, que tem lá o Clayton Christensen, né, que Deus o tenha, ele faleceu, explicando, né, por que as pessoas compram um milkshake, né, e pegam a estrada. É uma forma muito boa de você entender. Então, vai nesse, porque a base, os desfechos dessa metodologia é pesquisa. Então, tudo que eu falei anteriormente continua valendo. De conteúdo que eu queria indicar, assim... Puta, difícil, hein? Cara, eu tenho gostado ultimamente muito do conteúdo da Reforge. Assim, eu consumi bastante coisa lá, já fiz 3 cursos, mas eu vou ser, não porque eu tô aqui, mas eu vou ser saudosista brasileiro tupiniquim. Acho que tem que, obviamente, conhecer o Growth Leaders Academy, conhecer o portal da Punk Metrics e conhecer o portal da Métricas Boss Prime lá, que tem assim, uma série de conteúdo por preço acessível em português com a realidade das empresas brasileiras. É isso. Então, de conteúdo é isso. De leitura, eu nunca fui assim, fã de... Eu não sou um exímio leitor, eu nunca fui fãzão, né, do Martin Kagan, apesar dele ser um cara fantástico e todo mundo da área de produto gosta muito dele. Mas eu gostei muito do livro, do último dele, que é o Empowered, né? Ele fala muito sobre... O anterior é o Inspired, né? O Inspired, assim, é um livro... Eu não posso falar porque eu não li ele todo, vi pedaços, mas o que se fala muito é que ele é um livro bom, inspirador, mas ele tem uma realidade que era muito do contexto dele, do Vale do Silício, essas coisas. E aí existem críticas ao redor. Não uma crítica minha, eu tenho zero a dizer sobre esse livro. Mas eu gostei muito do Empowered, que ele fala sobre problemas que a gente, principalmente se você lidera equipes, você vai se identificar muito, né? Desde como você dá coach para um profissional de produto, como você gerar engajamento, como gerar comprometimento. Então, um livro excelente. Muito bom. Cara, que bom que eu não desisti de você, né? E você continua ouvindo. Cara, super obrigado. E para quem tá ouvindo a gente vai ter uns minutinhos extras agora que vão lá para a plataforma. Como o meu amigo Rafael Reis me ensinou aqui, quem tá ouvindo a gente no Spotify, vai lá no Spotify ou em qualquer um que está ouvindo e dá as estrelinhas lá, gosta, para ajudar a espalhar o conteúdo aqui do podcast. E para quem tá no YouTube também, né, curte aqui o canal, compartilha o vídeo, para ajudar a gente a espalhar a palavra aqui do growth, do design e tudo mais. Show? Obrigado, meu querido. Obrigado, valeu. Gabriel. Até mais. Vamos puxar uma coisa que provavelmente vai ter um erro também, que é sobre a leitura dos dados. Então, tipo, uma coisa a gente falou sobre a coleta, mas e a leitura dos dados? O que o nego vacila aí quando vai consumir aquilo ali que ele começou a coletar, sabe? Tá, eu vou falar de um erro que ele é mais recente, mas tem acontecido bastante. E isso é consequência
do mercado volátil e acelerado que a gente vive.